Nós sempre ouvimos que se há algo que nós nunca devemos perder é a esperança. Mas você já não cansou de esperar alguma vez na vida? Hoje eu gostaria de lembrar a história de um homem que soube esperar. Quando Deus o chamou para uma aventura para a qual ele não tinha nenhuma segurança, ele já não era nenhuma criança. Ele tinha mais de 70 anos de idade. E Deus disse: saia da tua terra, da casa da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece, e eu tornarei a sua decisão numa grande nação. E este homem, com a sua esposa e o seu sobrinho e os bens que ele possuía, tomou estrada somente com uma coisa: esperança. Muitos anos depois, 25 anos depois, a promessa da esperança transformou-se em realidade. Aquilo que Deus havia prometido tornou-se um fato. Nasce o filho da promessa, chamado Isaque. No livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, há uma frase sobre Abraão que é uma das minhas frases prediletas. A palavra de Deus diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperar quando não há mais esperança. Eu não sei qual é o motivo que hoje lhe leva a dizer: eu perdi a esperança. Seja qual for, eu gostaria de encorajá-lo hoje de manhã a olhar para o exemplo de Abraão. Mais tarde o seu nome é mudado para Abraão, pai da fé. Mas quais eram os elementos, quais eram os instrumentos que Abraão tinha nas mãos para exercer esta fé? Somente a promessa de Deus. Ele não tinha nada mais a não ser a garantia do Deus que não pode mentir e nem pode falhar. Havia-lhe dito que ele seria pai de uma grande nação. O tempo passa e o tempo passou para Abraão. Quando ele está com 100 anos de idade e a sua esposa já com a idade muito avançada, um anjo o visita e diz: Abraão, chegou a hora. E é interessante que o texto sagrado, especialmente o texto de Romanos, diz que Abraão acredita na promessa do anjo, dizendo que agora ele seria pai e que através de Isaque, que mais tarde gera Jacó, e Jacó se transforma na grande nação de Israel, a promessa de Deus iria se cumprir. Um homem com 100 anos de idade, a esposa já avançada em idade. E o texto sagrado diz que Abraão, não levando em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e Sara com idade avançada, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Eu gostaria de, hoje de manhã, desafiá-lo a esperar quando não há mais esperança. Havia alguns fatos concretos na vida de Abraão. Ele espera contra a lógica, porque pela lógica, um homem de 100 anos não tem mais capacidade para gerar filhos. E o ventre de uma mulher já com a idade avançada, supostamente 90 anos, também não fertilizava mais. Mas a esperança é aquela força da alma que nos ajuda a crer, mesmo quando dizem que não há lógica. Na verdade, Deus
é especialista em quebrar a ciência da lógica. Lázaro já estava no túmulo há 4 dias e, pela lógica, ele já estava em estado de decomposição. Mas Jesus Cristo dirige-se ao túmulo e chama Lázaro pelo nome. E a lógica é quebrada. Quando o barco dos discípulos está ao ponto de naufragar, Jesus vem andando sobre as águas, sobre as ondas do mar bravio, dizendo para os discípulos: não temas, sou eu. Deus quebra a lógica, a lei da gravidade. Às vezes a nossa esperança tem que vencer aquilo que não tem lógica. 100 anos. Sua esposa com 90 anos. Abraão. Não tem lógica. Fé é a capacidade de vencer os limites da lógica. Também fé, esperança, é a capacidade de esperar quando não há mais esperança biológica. Biologicamente falando, era impossível ser pai e mãe com aquela idade. A própria Sara, quando o anjo chega à sua tenda e dá notícia, a Bíblia diz que Sara sorri. E eu quero crer que ela deve ter imaginado: anjo não entende nada de mulher. Será que ele não sabe que os meus dias já se passaram? Que o meu ventre já não fertiliza mais? Assim, Deus é capaz de agir contra a biologia. Biologicamente falando, às vezes nós estamos debaixo de sentenças. O médico pode dizer que a sua capacidade de sobrevivência são mais 6 meses, ou mais 2 anos, ou talvez mais 5 anos. É interessante notar nesta passagem que Abraão é citado como alguém que não duvida, que crê, não enfraquece na fé, não leva em conta o seu corpo fraco, não duvida, mas confia na promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão e Deus não quebra as suas promessas. Se você conhece a história de Abraão, você há de lembrar que a promessa que Deus havia feito a Abraão tinha esse contexto: Abraão, a sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Durante 25 anos, Abraão só contou estrelas e só contou grãos de areia. A promessa, o fato concreto, não chegou. Mas ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé. Nós precisamos aprender a fundamentar aquilo que cremos, não nos fatos, mas na promessa de Deus. As promessas de Deus são imutáveis. As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus não podem mudar. Hoje, não importa qual seja o tamanho da dúvida que bate à porta do seu coração. Hoje não importa quais são os questionamentos que incomodam a sua alma. Eu quero desafiá-lo a esperar contra a esperança, a varrer para fora da sua alma a dúvida e colocar os olhos naquele que é chamado o autor e consumador da nossa fé, que é chamado de o Deus que não pode mentir, que quando ele faz uma promessa, ele pode tardar, mas certamente ele chegará ao seu tempo. Mesmo que não tenha lógica,
mesmo que biologicamente falando, não há nenhuma chance. Creia, espere, confie, ponha sua mão na mão do Deus que não pode falhar e nem mentir. E certamente Ele levará a bom termo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Deus se revela a nós da maneira mais próxima através de Jesus Cristo. Jesus é chamado na Bíblia de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus perto de nós. Deus está perto de você. Mesmo que a sua luta seja a mais terrível e atroz, Jesus diz: eu estou convosco todos os dias. Eu sou Deus presente na sua vida. A minha oração nesta manhã é que você tome as mãos de Deus. Que você largue a mão do desespero. E mesmo que não haja esperança, rompa com o desespero. E deixe Deus conduzir a sua vida. Dirigir o seu futuro. Através de Jesus Cristo, você é chamado para ser mais do que vencedor. Que Deus o abençoe ricamente nesta manhã. É a minha oração. Que você descubra que é possível esperar, mesmo quando não há mais esperança. Porque Jesus Cristo é a resposta de Deus para o desespero da sua vida e da minha vida. Segure na mão de Deus. Siga-o. Deixe-o conduzir a sua vida. E você verá o resultado. Muito além do que você pensa, muito além do que você imagina, Deus irá fazer na sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente nesta hora e nesta manhã. É a minha oração a seu favor. Em nome de Jesus. Amém.